Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo que eu vou gravar para vocês aqui, dando algumas dicas da Resoluz. Tive um tempo assim afastado devido ao corre-corre do dia a dia, mas hoje eu voltei com todo o gás para repassar mais algumas dicas para vocês, tá certo? Prestem atenção, porque o que vocês puderem aproveitar, aproveitem. Espero que vocês reforcem o canal, tá certo, pessoal? Pessoal, canal novo. Simples, canal simples, mais humilde, e vai só ajudar vocês também, tá certo? Minha intenção é repassar o que eu souber, o pouco conhecimento, né, humildemente falando, para repassar para quem queira entrar nessa área de energia solar, tá certo? Então a dica de hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre dicas técnicas, tá certo? Um pouquinho mais técnico para vocês avançar, principalmente quem é assim, novato nessa área, tá certo? Veja, dicas técnicas. Aí eu separei, é coisa simples. Existem vários conectores NC4, mas esse aqui eu botei o mais usado, tá certo? Esses são detalhes simples que você tem que atentar no ato da sua instalação, certo? Condutores NC4, eu botei características, tá certo? Características. Nessas dicas técnicas, nas dicas técnicas de hoje, eu vou falar sobre conector, cabo e os padrões dele, que por incrível que pareça tem pessoas que confundem, não sabem o que é os padrões técnicos das normas técnicas, entendeu? Sobre cores de condutores e de cabos solares, tá certo? Vamos falar logo primeiro de antemão sobre os conectores, que acontece muito. Eu vejo instalações, em várias instalações eu já percebi que alguns instaladores na hora da clipagem, tá certo? Deixa o fio passando, a ponta do fio que é descascado passando, e isso é ruim para o conector, tá certo? Vamos começar aqui, ó. Condutores MC4. O mais comum é esse. Existem outros modelos, tá certo? Mas o mais comum, usual, eu desenhei isso aqui porque é o mais prático que a gente vê no dia a dia. Condutores, a gente chama esse que tem um pontinho vermelho aqui, ele já vem discriminado para ser, tá certo? Para você não confundir. Esse aqui, esse conectorzinho assim, esse a gente chama de macho. Por que macho? Porque ele tem essa, tá certo? Essa acoplagem tá fora, tá certo? E inclusive o pino, que é esse aqui, ó, o pino de execução dele na montagem, para você fazer a instalação, ele é o mais largo, é o pino mais grosso, vamos dizer assim, tá certo? O da fêmea é o mais fino, que vai receber o macho, tá certo? Então por isso que nós chamamos conector macho, tá certo? Ele vem com um pontinho, não sei se vocês observarem na lateral dele, tem uma corzinha vermelha, tá certo? Já justamente para identificar que ele é o macho e o outro é a fêmea. Já a fêmea não existe esse aqui, tá certo? Não existe esse pontinho vermelho. É muito simples de identificar, pessoal. Agora, eu peço a vocês que tenham cuidado na montagem dele. Eu fiz isso aqui é o pino conector do MC4. Esse aqui é o macho, tá certo? E isso aqui, vamos supor que isso aqui seja um cabo solar, tá certo? O que eu estou falando para vocês, para ficar bem claro, é justamente esse comprimento, tá certo? Que a maioria dos instaladores decapam o fio, os eletricistas, né? Decapam o fio passando, ou então muito curto. Se ficar curto, na hora da clipagem, o alicate apropriado, que é o certo usar o alicate apropriado, há pessoas que usam o alicate universal, mas o certo é o alicate de clipagem, com vários padrões de 6, de 4, não é isso? Várias matrizes, né? Padrões, matrizes que você tira do alicate e coloca, dependendo da sua situação na instalação. Então, quando o eletricista faz isso, tá certo? Ele passando, ele vai ficar aqui, o cabo vai ficar aqui dentro, tá certo? Passando, e isso pode provocar o que? Arcos. Formar arcos que podem danificar seu conector MC4. Por que isso, professor? Porque ele criando arco, ele vai aquecer, tá certo? Que nós chamamos de flambagem. O conector vai flambar, quer dizer, ele vai aquecer e ele vai começar a deformar com o tempo. Vai ficar todo deformado devido à temperatura que você deixou passando aqui, ó, nessa pontinha de cabo aqui, tá certo? Geralmente a gente corta de 7 a 8 milímetros, tá certo? Que é só para o cabo ficar só nessa parte daqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que isso é o cabo, tá certo? Isso aqui é o cabo.
Aí você decapta só essa parte daqui, ó. Porque quando você fechar as duas lâminas, as duas superfícies laterais que tem nesse tubinho, vamos dizer assim, nessa peça, ele vai fechar e não vai ficar passando. Nem tão pouco muito curto, porque se cortar muito curto, na hora da clipagem, o alicate ele vai morder assim, vai pegar essa parte do cabo, tá certo? E na hora que você for, vamos supor que isso é o cabo, tá certo? Na hora que você colocar, ele não vai conseguir fechar, rosquear, para evitar, pessoal, invasões de poeira, de água principalmente, que note que no conector tem uma borrachinha aqui. Para quando você conectar, você tem que sentir um clique. Se você não sentir esse clique, é porque não ficou bem conectado, pessoal. Atentem para isso. Tá acontecendo muito. O eletricista vai corta, ou grande demais, ou pequeno demais. Se for grande demais, vai sobrar fio, os filamentos dos fios, e ele vai ficar criando arco dentro do conector. Isso vai gerar aquecimento, e posteriormente com aquecimento vai gerar a flambagem, quer dizer, é um risco à sua instalação, tá certo? Futuramente, que vai aquecendo, você não está percebendo. Por causa de quê? Por causa da mal clipagem, tá certo? Do conector nos cabos solares, tá certo, pessoal? Observe, eu vou dizendo, observe, vamos supor que isso aqui é o conector, quando você colocar ele vai dar um clique. E observe também, quando você rosquear, se ele consegue chegar até o canto, porque tem eletricista que deixa assim, ó, tá certo? Essa brecha. Deixando a brecha entre uma superfície e outra, entre uma superfície lateral e outra, a borracha não vai vedar. E não vedando, corre o risco de entrar água, poeira, alguma coisa, tá certo, pessoal? Então, atentem para isso, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, meu canal está disponível. Perguntem, pessoal. Perguntem, podem criticar, deixem uma crítica construtiva, tá certo? Construtiva, para a gente trocarmos ideia e interagirmos juntos. Eu aceito crítica e também elogio, né? Se vocês acharem que eu estou merecendo, eu também aceito. É bom. Isso é sempre bom para vocês incentivarem, tá certo? Porque eu estou aqui tentando repassar o máximo que eu puder para vocês. Então, isso é uma das dicas técnicas que eu trouxe para vocês. Muito importante, que eu vejo muito acontecer. A outra dica, que é uma dica simples, mas tem pessoas que, por incrível que pareça, não sabem, tá certo? Padrões de cores. Aí eu coloquei cabo solar, tá certo? E os condutores de CA. Vou repetir, isso tem nas normas técnicas, só é vocês observarem, tá certo? Mas a maioria de eletricistas, alguns eletricistas, infelizmente hoje em dia, ainda não sabem padrões de cores de cabo solar, principalmente cabo solar e da CA. Então só fiz questão de repetir aqui, ó. Cabo solar, o vermelho é o cabo positivo, tá certo? Positivo, não é o cabo fase. O cabo fase é quando você está mexendo com a energia alternada. Isso aqui é energia contínua, tá certo? Então, o mais é o positivo, que é o vermelho. E o preto é o negativo, tá certo? Negativo e positivo, falando de energia contínua. E o terra, todo mundo já sabe que é o verde, tá certo? Já na corrente alternada, isso aqui é corrente contínua. Essa aqui é corrente alternada. Energia alternada, energia comum, convencional. O fase é o neutro, tá certo? É o mais comum, é o neutro, tá certo? E, aliás, o preto é o fase, é o mais comum. E o neutro é azul, pessoal, com azul, tá certo? Eu botei preto, que é o fase, azul, que é o neutro, e o terra, que também pode ser verde ou amarelo. Aqui também, tá certo? Eu esqueci de colocar. Verde, geralmente ele vem mesclado, verde e amarelo ou só verde. O terra, aqui também, tá certo? Em algumas situações, na energia alternada, tá certo? Alternada, não é na contínua. O cabo pode ser vermelho aqui, tá certo? Mas geral, o certo, o básico mesmo é o preto. A norma é o preto. Já para não confundir, tá certo? Isso aqui é os exemplos de norma técnica, tá certo? Por isso que eu botei, cortar o cabo no comprimento necessário, é justamente isso aqui. Certo, pessoal?
Outra dica importante que eu vou passar para vocês. Antes de qualquer instalação, tá certo? É simples, mas é detalhe. Que muitas vezes vai evitar você futuramente quebrar a cabeça. Depois você instalar, aí começa o problema de você roda, coloca os testes e não consegue decifrar. O problema, às vezes, é só por causa disso aqui, ó. Você não verificou se o cabo veio com algum problema, quer dizer, o cabo solar, tá certo? E também você pode verificar o cabo de alternada. Mas o cabo solar é importante. Ah, professor, mas é difícil acontecer. Mas não pode acontecer? Pode, tá certo? Você imagina você fazer a instalação todinha, verificar tudo e o seu sistema não funcionar. Por quê? Porque o cabo pode estar rompido ou mastigado, tá certo? Que é o cabo. Se ele tiver qualquer danificação aqui, primeiro que a passagem da corrente, seja ela alternada ou contínua, tá certo? Já vai ser prejudicada. Por quê? Porque os filamentos da corrente aqui, dos fios, tá certo? Está o quê? Danificado. Então, a corrente que vem por esse condutor, chega aqui, ele encontra o quê? Uma resistência, tá certo? Inclusive, todo cabeamento, só pelo comprimento, ele já contém uma resistência entre si, certo? Dele mesmo. Já é para ele jogar a longa distância, para a tensão jogar a longa distância, ela já tem uma resistência. Por que isso? Por causa da distância, tá certo, pessoal? Por causa da distância. Então, quando é longa distância, é mais viável você usar cabo de cobre. Não que o de alumínio não presta, só que a condutividade dele é menor do que a de cobre. Porque o cabo de cobre ele consegue jogar mais longe e manter um padrão mais longínquo da corrente, tá certo? Longínquo quer dizer mais distante da corrente, levar a corrente mais distante. Então atente para isso. Não estou desmerecendo os cabos de alumínio, mas o de cobre é mais viável, mais rentável e mais durável, tá certo, pessoal? Então, outro detalhe, então dúvida, pessoal, se tiver alguma dúvida, peço que comentem, porque aí eu posso trazer mais conteúdo para vocês, principalmente quem tem alguma dúvida, tá certo? A gente está sempre aprendendo um com o outro, por isso que tem que haver essa interação entre os dois, tá certo? Dê um joinha para reforçar o meu canal, que é o canal de vocês mesmo, tá certo? Eu fiz para mim, mas fiz mais para tirar dúvida de vocês e também aprender com vocês, tá certo? Então, eu acho que aqui não ficou nenhuma dúvida. Agora, falando a parte mais de instalação, tá certo? Essa foi uma parte técnica, detalhe simples, mas é importantíssimo isso aqui. Instalações, dicas de instalações, tá certo? Eu botei dicas de instalações. Antes de fechar, falando um pouco da parte comercial também, certo? Já que está incluso. Antes de fazer a instalação, é claro que você tem que fazer a proposta comercial e tem que ser aceita e você dizer todos os detalhes para o seu cliente, porque evita constrangimento, tá certo? Antes de fechar a proposta, fazer uma visita técnica. Muito importante isso. Por quê? Porque se você fechar a visita, a proposta com o seu cliente sem ter visto, tá certo? A área, o telhado, a rede do cliente, tá certo? E claro que para você fazer uma proposta tem que saber a rede. Mas se você for só verbalmente, sem ter visto e sem ter analisado a rede ou o sistema da instalação dele, tem tipo de telhado, se vai aguentar, se ele tem espaço físico, na adjacência do sistema, quer dizer, ao redor do sistema, próximo ao sistema, alguma coisa que possa fazer sombra, tá certo? Porque futuramente ele pode perder o sistema, ele não vai perder o sistema, vai perder a potencialização do sistema, tá certo? A produção. E se tem uma sombra, é claro que o sistema é inimigo de sombra. Então, é importante, de suma importância, o que? A visita técnica. Antes de fechar qualquer proposta, pessoal. Já fui em casa que o pessoal foi lá, fez, quando eu fui fazer a visita técnica lá, realmente, entendeu? Alguns eletricistas não tinham feito, não fez cálculo de sombreamento, nem projeção fez de sombreamento. Se tinha algum empecilho, se não tinha. Olha o constrangimento. Então,
Tive que ir lá, tive que tirar o sistema todinho, repassar para outro local, para poder ele atingir a produção adequada que ele queria de energia, tá certo? Então, importante o que? Visita técnica, tá certo? Vamos para o sistema. Tudo bem, vamos supor que fiz a visita técnica. Agora, o que é tamanho de sistema? São dúvidas que o pessoal pergunta. Tamanho de sistema, pessoal, né? É nada mais do que o que? A soma da potência das placas. Se for placa de 400, por exemplo. Vamos supor que você tem placa de 400. Vou fazer aqui mesmo. 400 vezes 4, por exemplo. Então, seu sistema é de 1.400 watts de potência. A potência. Quando você transforma esse quilowatt pico, veja como é simples. Veja, 400, tá certo? Vezes 4, vamos supor, 4 placas, né? 4 plaquinhas aqui. Vezes 4 vai dar quanto? 1.600 watts de potência. Ah, professor, mas eu só vejo o pessoal fazer quilowatt pico. Inclusive, se o fornecedor só manda o seu sistema, faz a base em quilowatt pico, tá certo? Você fazendo quilowatt pico, tem muita gente que vai dividir por 1.000, que é o certo. Se você não souber fazer isso, eu estou falando com o professor de matemática. Matematicamente, veja. Se você não souber fazer, faça dividindo 1.600, tá certo? Watts, que é assim, né? Vou ver se dá para fazer aqui. 1.600, tá vendo aí? Tá, né? O pessoal tá vendo, né? 1.600 dividido por 4, por 400, vai dar quantos? Quantos quilowatts? O que é que vocês acham? Uma forma mais simples de fazer é assim, ó. Bem simples. Você não tem 1.600, você corta da direita para a esquerda. Tá vendo? 10, 100, 1.000. Então a vírgula vai ficar aqui, ó. O seu sistema vai ser de 1,6 quilowatts pico. Não é simples? Agora, quem não souber, você divide por 1.000. Vai dar a mesma coisa. Tá certo? Vou repetir. Tamanho de sistema. 4 placas. Isso depende da potência, viu, da placa. Pode ser placa de 500, já daria sistema de 2.000 watts. Tá certo? Se fosse placa de 500. Como é de 600, 4 vezes 4, 16. 1.600 watts. Quando você divide quilowatt pico, quilo, que é 1.000, significa 1.000, watts, pico, potência, certo? Placa. Então, você só fazer isso. 10, 100, os múltiplos. 10, 100, 1.000. A vírgula vem para aqui. 1,6 kW pico. Dúvida? E quem não souber fazer essa conta? Redução, certo? Que esses são múltiplos de 10. Só é dividir 1.600 por 400. Vai dar a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é para você. É o tamanho do sistema. Eu sei que está um pouco apertado, mas eu estou indo na sequência já para vocês pegar. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Quem não souber, só é dividir por 1.000. Aí acha o tamanho do seu sistema. Agora isso tem variáveis, tá certo? Tamanho de sistema. Esse aqui já foi, né? Esse aqui a gente já fez. Agora, professor, aí o pessoal fala em posicionamento, norte, sul, o que é isso? Pessoal, todos, acho que 90%, o pessoal, não sei se o pessoal que é leigo ou que está entrando agora, mas tem pessoas que já sabem, a maioria das pessoas já sabe que o melhor posicionamento, vamos dizer direcionamento, eu não tenho posicionamento, mas seria direcionamento, tá certo? O norte é o ideal, porque eu já expliquei isso em aulas passadas. Porque o norte é onde passa a linha do Equador, tá certo? Então o norte é o direcionamento, ou posicionamento, como queira chegar, como queira dizer, o mais adequado. Ah, professor, eu não posso ligar para o sul não, instalar para o sul, para o norte, pode. Só que para o sul, a sua produção é menor, porque é o outro lado, tá certo? Fica para baixo, por exemplo assim, norte, sul. Quem não souber o que é o norte ou o sul, vou só lembrar. Norte é a sua frente, tá certo? Para você se orientar, só basta perguntar onde o sol nasce. Aí dá a pessoa da região, né? Meu Deus, o sol nasce ali, fica ali. Então, se o sol nasce no meu leste,
é a minha direita. Ele se põe no oeste, tá certo? A minha frente, minha lado frontal, até na quarta série a gente vê isso, né? Leste, oeste, norte e sul, que é a parte de trás, tá certo? Então, o mais adequado direcionamento ou posicionamento é o norte. Se houver condição do telhado for a água caindo para o norte, né? Porque tem telhado que, professor, só chega lá, só tem telhado para o sul. Você tem que fazer, tá certo? O seu dimensionamento acrescentando algum ângulo a mais, algum grau de ângulo a mais, para compensar, tá certo? Então, o melhor posicionamento é o norte. O segundo seria melhor o leste, vamos botar assim, uma mais decrescente. O terceiro, se não tiver, o oeste. E o último caso, o sul. Isso não quer dizer que não seja adequado. É adequado para o sul. Agora é bom você somar as perdas, tá certo? E como é, aí vem isso aqui, posicionamento. Agora vem o ângulo. Ah, professor, e o ângulo? Porque não tem um tal de HSPC? O HSPC, pessoal, é hora, HSP, aliás. SPC não, SP. Hora de sol pleno. Cada cidade tem. Eu expliquei em aulas passadas também. Quando você consegue isso, você entra no Google, vai lá no CRESESP, e no CRESESP vai ter a hora de sol pleno de cada cidade. Então essa angulação aqui, ó, essa média de inclinação, você vai encontrar no CRESESP. CRESESP, assim, ó. CRESESP. Tá certo? Aí vai lá em sistema solar, digita o nome da sua cidade e ele vai dizer a sua média de hora de sol pleno. Tá certo? Outro detalhe importantíssimo que alguém não sabe. Ah, professor, instalei, minha produção está lá embaixo. Por quê? Geralmente, pessoal, quando você coloca uma placa, se você colocar ela muito fora do ângulo, tá certo? Que é uma placa, aqui é o sol. Tá dando para enxergar aí? Tô fazendo pequenininho aqui, tá dando para enxergar? Aqui é o sol, aqui é a placa. Se você, deixa eu fazer aqui em cima, né? Agora não tem nem espaço. Se vamos estar aqui, pronto. Aqui é o sol. Aqui é o sol. Aqui é a placa. Se você deixar essa placa muito horizontal, um ângulo muito pequeno, que as cidades que tenham menos de 10, que o aconselhável é você instalar acima de 10. Oxe, professor, por quê? Na minha cidade só deu 6 graus, um exemplo. Não que não possa. O ângulo melhor na sua cidade é 6 graus. Só que vai juntar sujeiras. No telhado é aqui. Se você deixar ela muito horizontal, vai juntar sujeira no recanto da placa. Essa parte de baixo da placa. Ó. Tá certo? Se ela ficar muito horizontal, aí mesmo chovendo, que a própria chuva já ajuda na limpeza, ela não vai tirar a sujeira que vai reter nessa esquadria da placa. Tá certo? E isso aí pode causar o quê? Uma perda de produção energética, tá certo? De sua placa. Então, recomenda-se no mínimo 10 graus. Tá certo, pessoal? Outro detalhe importantíssimo que muita gente esquece. São dicas de ouro, que vale ouro. Aliás, dicas de luz, que aqui é rei só luz, tá certo? Primeiramente ele, Jesus Cristo, né, que é o nosso mediador e nosso salvador. Primeiramente ele, não estou usando o nome dele em vão, estou só agradecendo. São um detalhe que a gente não pode esquecer, né? Nem deve. Mas, primeiro ele que é a luz maior e depois os homens de boa vontade, como diz a história, tá certo? Então são dicas de luz, que talvez poucos digam isso a vocês. Eu estou repassando, porque são detalhes, ou muitos já sabem, mas estou repassando já para vocês desenvolverem. Por isso que eu quero que vocês interajam, porque cada vez mais que vocês me incentivam a fazer esse canal, eu também fico com mais energia, mais luz para repassar para vocês, tá certo? Então, isso aí é o básico. Um básico essencial, certo? Agora vem, pessoal, vem outras coisas aqui que eu já disse também. São dicas que o pessoal pergunta, né? Dicas de cliente. Primeira coisa, eles perguntam logo. Eu já disse, o que é autoconsumo remoto? Autoconsumo remoto, pessoal, não é nada mais, nada menos que você ter uma residência e querer repassar para outras residências que esteja no seu CPF ou no seu CNPJ. Só isso. Então são
Ah, eu vou passar todo. Não, isso tem as percentagens. Se você, vamos supor, você gerou 1.000, tá certo? Você quer repassar 600 para casa da sua mãe. Você vai lá na sua concessionária e repassa 60% do excesso. Se você gerou 1.000, ficou 500, você só vai gerar um pedaço. Vai repassar só o que para sua mãe o que sobrou, dentro da porcentagem que você delimitou, certo? Se você gerou 2.000, consumiu 1.000, você quer mandar os 100%, né? Se você gerou 2.000, consumiu 1.000, gerou 1.000 e sobrou 1.000, quer dizer, seu excesso. Então, se você quiser mandar o excesso 100% para casa da sua mãe, você manda. Se você quiser mandar 60%, só vai 600 kW para casa da sua mãe, concorda? Aí o restante fica com você, permanece com você. Tá certo? Isso é opcional. Então, essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito. Por isso que eu estou repassando, certo? E outra coisa, como é feito o processo? Processo de venda, né? De instalação. Primeiro que tudo, pessoal, é feito o quê? A compra do sistema. Mas para fazer a compra do sistema, você tem que fazer uma proposta. Você faz a proposta, tá certo? Depois da proposta, a visita técnica, tá certo? Para saber condições físicas do seu ambiente de instalação, onde você vai instalar, da unidade que vai receber o sistema. Aí faz o processo, dá entrada, fala com o seu engenheiro, tá certo? Dá entrada no processo, tá certo? O aconselhável é aguardar o quê? A liberação da concessionária dizendo que você está livre para fazer. Quer dizer, a aceitação. Por quê? Depois é que você vai comprar o sistema. Porque se você comprar antes e a concessionária tiver algum entrave, alguma coisa que seja detalhe para você corrigir antes de instalar o sistema, você vai ficar esperando. Então, faça logo, tá certo? O processo, aí se chama parecer de acesso. Acesso, aliás, solicitação de acesso. Depois da sua. Hoje é outro nome, mudou aí. Essa nova lei mudou. É outro nome que eu não recordo agora. Mas tem um tipo, antigamente, parecer de acesso, a solicitação de acesso. Aí com parecer de acesso, quer dizer, positivo ou negativo, se for negativo você vai corrigir alguma coisa. Geralmente eles aprovam. Mas eu recomendo fazer a compra depois, tá certo? Para não correr risco de transtorno com o cliente. Aí você faz a proposta, né? A concessionária aprova. Depois que compra, você instala. Detalhe, acontece muito. Só ligue o sistema depois da vistoria da concessionária. Por quê? Porque se você ligar antes, dependendo do seu relógio, vamos dizer assim, do seu registro de entrada, vai contar como carga e gerar até multa se você ligar e ficar contando lá, tá certo? Só ligue um sistema, você instala o sistema, ligue, certo? Só não deixa funcionando, teste direitinho, pede a vistoria, eles vêm, vê que está tudo normal, instalado ok, aí libera, tá certo, pessoal? Então, eu acho que por hoje é só, lembrando novamente que eu gosto realmente de fazer. Eu vejo o pessoal relaxar muito. Pessoal, use os EPIs, luva, tá certo? Recomendo ligar o sistema com o circuito desligado, todo o circuito desligado. Deixar para acoplar no fim da instalação, estou falando de energia contínua, né? Deixar para acoplar os MC4, as duas superfícies, né? Da ligação de série. No fim, quando você tiver feito toda a parte de cabeamento, de instalação de stick box, de inversor, tiver feito tudo, corrigido tudo, aí você vai lá em cima e acopla, porque aí já está gerando energia, tá certo? E usem luvas de proteção, capacete, tá certo? Bota, linha de vida, muito importante isso, pessoal. É muito importante. A gente acha que é simples, que é coisa supérflua, mas não é. É sua vida que está em jogo, tá certo? Então, pessoal, por hoje eu vou assim encerrar. Peço desculpa devido à ausência esse tempo todo sem gravar, porque realmente eu estava resolvendo alguns problemas pessoais aí do dia a dia mesmo. Mas voltei ativo aqui. Espero que vocês colaborem,
tá certo? Dúvida, é um canal novo, simples, tá certo? Já deu para notar que eu sou uma pessoa, sim, humilde, não tenho constrangimento de dizer, não tenho essa arrogância de dizer que sei tudo, mas o que eu puder fazer dentro das minhas condições para repassar para vocês, eu passo. E aí espero que essa reação seja recíproca, tá certo? De vocês para mim também em relação ajudar o canal a procurar, principalmente quem tem dúvida, principalmente quem está começando agora, tá certo? Então, como o bordão daqui é um por todos e todos, pessoal, por um, tá certo? Tamo junto e fiquem com Deus. Tenham um bom